Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 5 de fevereiro, quarta-feira, quarta semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ele não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorreu os povoados de redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, Evangelho de hoje, Jesus que é admirado pela sua inteligência, admirado pela sua sabedoria, mas questionado pela sua origem. Seria uma forma de preconceito que ele sofreu entre os seus, porque justamente ele era de origem humilde. Então isso, meus irmãos e irmãs, pode também nos ajudar muitas vezes até na própria análise ou aquilo que a gente pode entender da nossa própria vida em relação à convivência com os outros, tanto do que nós recebemos como também daquilo que nós podemos dizer das pessoas, né? Quantas vezes nós admiramos as pessoas por aquilo que falam, por aquilo que dizem, né? Por aquilo de como se comportam, mas quando se sabe da origem, ou seja, aconteceu com a própria Santa Rita, me permitam de poder, por exemplo, dizer, né, usando o exemplo de Santa Rita foi alguém muito temente a Deus, piedosa, né, que acreditava muito em Deus. Casou-se com um homem que era de uma família considerada violenta naquela região ali da cidade de Cássia, tanto que ele foi assassinado, resultado da violência daquela época da briga entre famílias. Depois que seus filhos morreram também, ela ficou viúva, sozinha, então voltou o desejo de poder ser religiosa. Quando foi para um convento, as irmãs naquela época não queriam aceitá-la devido ao medo que o convento então pudesse ter alguma retaliação por causa da família a qual ela pertencia, ou seja, a família do seu marido. Então vejam, e assim ela entrou no convento, um milagre, né, dos seus santos patronos que fizeram com que ela aparecesse, mesmo com as portas fechadas, lá dentro do convento. Vejam que então me permiti de poder falar um pouco de Santa Rita, porque também hoje é a vida de cada um de nós. E muitas vezes nós, porque convivemos com alguém, ou então porque nós falamos com alguém que os outros não gostam, então de repente carregamos em nós tudo aquilo que nós podemos, né, trazer. Até na nossa própria igreja, por exemplo, hoje, infelizmente, a causa de algumas dificuldades, de alguns erros que irmãos nossos sacerdotes, por exemplo, podem cometer e que nós acompanhamos, nós carregamos tudo isso também, né? Padres que vivem a sua vocação, padres que se dedicam, mas também nós, por exemplo, quando carregamos esta identificação, esta roupa, nós trazemos também as alegrias, né, de todos aqueles que trabalham no mundo inteiro, mas também carregamos as feridas que a igreja sofre, né, constantemente. Então vejam que nós podemos, dependendo da nossa vida, mas carregar, né, preconceitos que podem impedir-nos de poder viver a nossa missão ou de poder ajudar naquilo que se precisa. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nós não caiamos, né, nessa tentação do preconceito, mas nós possamos olhar as pessoas naquilo que são, não naquilo que aparentam, ou muitas vezes com as pessoas que convivem ou algo parecido, mas que nós tenhamos sempre a capacidade de poder conhecê-las na sua essência, naquilo que são,
e naquilo que fazem, para podermos realmente acreditar e entender quem elas são na vida de cada um de nós. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amen.